Oi, você muito provavelmente já assistiu ou ouviu falar sobre Jujutsu Kaisen. Não, esse vídeo não é um resumo do mangá e nem do anime, mas sim, eu vou falar sobre como essa história me ajudou em algumas coisas, tanto criativas quanto emocionais. Caso você não tenha assistido, eu vou dar uma breve resumida na história. Ela gira em torno de Yuji Itadori, que por razões da vida acaba se tornando um receptáculo de um demônio muito poderoso, e também começa a fazer parte dos feiticeiros Jujutsu, que também são chamados de xamãs. Agora Itadori vai ter que comer 20 dedos do demônio e depois ser morto. Essa é a história. E agora eu vou contar pra vocês por que esse shonen simples me mudou em alguns pontos e conseguiu me ajudar muito. Pra começo de conversa, Jujutsu não é aquela história que vai mudar a sua vida e tal. Não, na verdade é só um shonen de porradaria comum, que por ironia acabou me marcando muito. Não só por coisas externas como arte, animação, enredo, como em coisas mais profundas do tipo: uou, será que eu tô aproveitando minha vida de uma forma boa? Será que eu tô vivendo minha vida bem? Começando, eu vou falar da forma criativa que o Jujutsu me marcou. A história de Jujutsu, assim como eu disse, é bem simples, mas o Gege Akutami, que é o criador da obra, consegue fazer uma coisa simples de uma forma tão bem feita que quem assiste acaba só esquecendo que é mais um shonen comum. Um exemplo disso é, assim como Black Clover e Chainsaw Man, outras histórias assim, ele pegou o template que já estava formado, ele basicamente pegou o que já tinha lá de shonen e colocou no anime dele. No caso, um grupo de 3 alunos, um moleque com um bicho no corpo, o professor fodão, pegou isso e elevou a mil, tá ligado? Um exemplo é o próprio Gojo, que muita gente compara ele com o Kakashi, mas na minha opinião não tem nada a ver. O Gojo é todo marrento e zoeiro, o Kakashi é bem mais sério em vários pontos, mas isso não vem ao caso, isso aí deixa para outro vídeo. Agora parando de baba ovo da história e indo pra causa real de por que eu tô fazendo esse vídeo, eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu faço histórias, o meu maior sonho é transformá-las em mangás. Atualmente eu tô fazendo as novels, entre aspas, dessas duas histórias, End Control e Kenshi Taiketsu, mas o foco aqui vai ser End Control, que foi a história que Jujutsu me influenciou muito, ia mudar muita coisa, e a história que eu me esforcei muito mais pra fazer. Dando uma resumida, End Control é basicamente a mesma coisa que Jujutsu Chainsaw, uma rapaziada que caça bicho, aí você pensa: porra, Zaiko, tu tá copiando uma história ou tu tá só colocando uma coisa que já existe, daí que tem de diferencial? Nem tanto. Quando eu fiz a base de End Control, eu senti uma extrema dificuldade pra desenvolver personagem, criar arcos bons sem deixar muito complexo, mantendo a qualidade. E nessa época Jujutsu tava tipo muito no hype, tava muita gente falando sobre. E eu pensei, tá, eu vou assistir isso aí pra ver como é que é, vai pegar uma inspiração. Quando eu vi o anime, eu fiquei muito impressionado sobre aquilo que eu disse. A história é muito básica, mas é um básico muito bem feito. Eu analisei toda a história, li o mangá e tal, e eu pensei na hora: porra, eu só preciso focar nos prós da história. Eu sei que é meio óbvio, mas eu nunca tinha feito uma história na minha vida, então tipo, chegar nessa conclusão foi até meio complicado. Então eu analisei um enredo da minha história, fui adicionando coisas que deixariam ela diferente das outras, coloquei uns elementos que eu vi em Jujutsu, modifiquei e gostei do resultado que eu tive. Exemplo das coisas foi deixar os personagens mais humanos, colocando medos, desejos, inspirações, tendo eles chorarem mais, tendo mais reação sobre o que acontece naquele universo. Eu deixei ele com os visuais também um pouco mais extravagantes, assim dizendo, pra ficar diferente. Foquei bem em personagens femininas, porque se tem uma coisa que Shounen erra muito é em desenvolver personagem feminina. O exemplo disso é Naruto, que na minha opinião tem um desenvolvimento de personagem horrível, principalmente quando se fala de personagem feminino. Acho que eu falei personagem feminino umas 4 vezes aqui, puta que pariu. Enfim, foi basicamente isso. Eu dei foco em coisas que tornariam a minha história um diferencial, no estilo Black Clover, que sabe desenvolver bem os personagens, colocando um visual diferente, personalidades diferentes e dando foco por secundários. Tudo o que faria da minha história minha, sacou? Depois disso eu fui mudar alguns conceitos de tudo pra história não ser uma cópia de Jutsu e shounens aí, basicamente. Claro que eu mudei algumas coisas bobas que na minha opinião seriam legais. Um exemplo é o grupinho principal, que são de 4 e não 3 alunos. O professor, que não é um professor desses 4 especificamente, e sim é um professor de várias pessoas, né, de uma rapaziada aí. Enfim. Pra alguns isso é muito irrelevante, mas pra mim eu acho interessante. Beleza que não sou eu que vou ler, mas whatever. Bem, agora eu vou partir pra parte mais emocional que Jujutsu me mudou, ou moldou, eu não sei dizer. Pra começo, é logo a razão do Itadori, a motivação dele, que na minha opinião e na minha visão é muito mais profunda, já que o Itadori não tem uma história triste no começo do anime. Tipo, não é igual o Gon, que na infância não teve o pai e queria ir atrás dele. O Naruto, que sofreu por ser órfão e portador da Kyuubi. O Eren, que viu a mãe dele morrer na frente dele na infância. Não, o Itadori é só um estudante que, assim como qualquer outra pessoa, acabou perdendo uma pessoa que ama.
Lembrando que eu tô falando do início de Jujutsu Kaisen, onde a gente não sabe nada sobre o Itadori, só sabe que o nome dele é Yuji Itadori e que ele é o protagonista. Como eu ia dizendo, o Itadori perde alguém que ama, mas não só isso, ele também acaba recebendo uma espécie de lapso de realidade, tipo, simplesmente do nada. O avô dele morre e ainda diz tudo aquilo que a gente viu no anime sobre ajudar outras pessoas, enfim. Tá, mas o que isso muda? Tipo, uma pessoa normal vai ver isso e vai pensar, ok, o protagonista sofre em shounen, isso é rotina já. Mas por alguma razão isso pesou muito mais em mim, e eu analisei aquela cena umas 3 vezes, ouvi e repensei tudo que o avô do Itadori disse, e comecei a ter a mesma reflexão que ele teve no anime e até algumas coisas a mais. Eu comecei a pensar umas coisas como, será que eu tenho alguma razão específica pra estar aqui? Será que igual Itadori eu vivi minha vida de uma forma totalmente dispersiva e não tive nenhum objetivo até agora? Como será que vai ser minha morte? Bem, tudo isso em um curto período de, sei lá, 3 minutos. O importa é que depois disso eu passei todo dia, literalmente todo santo dia, repensando na minha morte e pensando, será que vai ter alguém lá quando eu morrer? Além da minha mãe, é claro. Eu não sei. Essa foi a resposta que eu tive no final. Mas o lado bom foi que, assim como o Itadori, eu pude ter a minha própria motivação. Eu fiz um roteiro da primeira partida de Contra e decidi a partir dali que eu queria se tornar o maior mangaka brasileiro do mundo. Eu sou o Oniver... Mentira. Mas, tipo, eu sei que é meio bobo e tal, mas é meu sonho, tá ligado? Tudo isso por causa de um shounenzinho de porrada. E não só isso, como eu decidi a partir daquele momento que eu queria ter uma morte honrosa. Sim, tudo isso porque o Itadori no meio do anime disse que quer dar uma morte digna pra quem ele conhece e tal, enfim. Essa foi a minha reflexão sobre Jujutsu Kaisen. Os meus objetivos e sonhos ainda estão aqui e eu quero ver se eu consigo chegar até lá. Eu sou muito grato por ter assistido esse anime, por ter mudado a minha mente inteira, assim, porque, tipo, acho que se eu nunca tivesse visto essa porra, eu muito provavelmente não teria criado Encontro e teria desistido, porque foi uma grande inspiração pra mim. Ou não, talvez eu teria criado outra história, mas enfim, foda-se. Obrigado se você gostou do vídeo, se não gostou, me desculpa, eu melhoro na próxima. Valeu, Andrei, por ter feito a thumb e o Gabriel por ter cortado esse áudio inteiro. O meu nome é Zaiko. Até mais.